máxima em atendimento a crianças vítimas da Covid-19. É um alerta porque alguns pacientes não tinham tomado, aliás, nenhum paciente tinha tomado a vacina contra a Covid-19 e o cuidado tem que ser redobrado. Então, as pessoas que tenham responsabilidade, primeiro, de vacinar os seus filhos e adulto tem que ter também a convicção que precisa tomar. Thaisa Aureliano é a repórter e vai atualizar as informações. O Hospital Municipal Infantil do Valentina está recebendo as crianças aqui da cidade com sintomas de Covid-19. Outros casos estão sendo encaminhados para o Hospital Arlinda Marques, de responsabilidade do governo do estado da Paraíba. Houve uma pactuação entre as unidades de saúde para poder dividir dessa melhor forma, já que a variante Ômicron tem um alto poder, índice de contaminação, então elas estão mais isoladas, as crianças no Hospital Municipal do Valentina, que ficou como referência na rede pública para as crianças. De fato, proteger é trazer para a criança o que nós, adultos, pelo menos estávamos já bem acostumados, que é o uso da máscara. Quando necessariamente evitar os contatos próximos, a gente sabe que no colégio, no ambiente onde as crianças se divertem, às vezes não é tão fácil isso, mas também o asseio das mãos, seja por lavar as mãos, o álcool gel, são formas que a gente tem de certa forma proteger na medida do possível, uma vez que a Ômicron, como você bem falou, Thaís, ela é extremamente contagiante, ela dissemina com facilidade. E dessa vez, diferente das outras vezes, as crianças também estão adoecendo de forma mais frequente do que nas outras cepas em que a gente já vivenciou. E os sintomas, tempo de internação e tempo também da doença é semelhante à doença a Ômicron, quando atinge os adultos? Ela se comporta da mesma forma no organismo de uma criança? Quando a gente sabe que nós estamos, e aí vamos falar dos adultos, uma boa parcela vacinados, a gente sabe que a Ômicron chegou mais leve. Só que agora a gente encontra as crianças parcialmente não vacinadas. Então, às vezes, a Ômicron ela pode ter um pouco mais de ação nessas crianças. Mas vamos lembrar também que a gente está bem acostumado que o Covid, como na maioria das outras viroses, nas crianças, como a gripe, por exemplo, ela é mais branda. Frequentemente, crianças que a gente acompanha e percebe têm sintomas inocentes, às vezes uma dor de garganta, uma febre, uma coriza, uma tosse seca, que com 2, 3, 5, 7 dias, via de regra, vai-se embora, na ampla maioria das crianças. Existem aquelas crianças que já são portadores de algumas necessidades mais essenciais em termos de saúde, que essas talvez vão ter mais sintomas e talvez pode, inclusive, adentrar os serviços dos hospitais públicos e privados, como a gente está percebendo atualmente. Entre uma semana e 10 dias, adultos e crianças já estão voltando para as atividades normais, já não se contaminam mais uns aos outros, pós-Covid. Mas algumas sequelas ainda persistem. É necessário fazer algum tipo de exame, alguma sondagem mais específica, inclusive nas crianças? Via de regra, quando a gente fala do adulto, a gente sabe que a doença vai-se embora, dessa vez de forma mais curta, como a gente está percebendo, 7, 10 dias, mas a gente sabe que algumas pessoas vão continuar com sintomas mais ou menos uns 15, 20 dias após o fim dos 7, 10 dias de doença, como eu acabo de falar. E ainda de forma mais intensa, aqueles que já tinham alguma doença de antes. Imagine que eu tenho uma doença do trato respiratório e, de repente, minha parte respiratória, minha tosse, meu cansaço vai ficar mais importante. Eu tinha zumbido, meu zumbido, minha tontura, e aí se vai. E, às vezes, para a criança, mas isso numa proporção menor, naturalmente, do que para o adulto, algumas crianças podem também ficar sintomáticas, representadas às vezes por uma fadiga, uma tosse, às vezes uma garganta. E aí, de forma menos intensa, pelo menos para a maioria das crianças, alguns desses sintomas podem persistir. Desse hospital, são 70 leitos exclusivos para crianças e adolescentes do Hospital do Valentina de Figueiredo. Cacau, o número é impressionante. 10 crianças, Jacaré, estavam, até então, quando eu fui fazer a matéria, me parece que na terça ou quarta-feira, estavam na UTI. Das 10, 8 estavam entubadas. Crianças com 5 anos de idade, 8, 11. 8 estavam entubadas. Das 10, nenhuma tinha tomado vacina contra a Covid-19. Nenhuma tinha tomado. Ou seja, a Ômicron, quando ela chega, ela derruba, não tem como.
Por isso, senhores pais, tenham responsabilidade. Leve os seus filhos para tomar essa vacina. E o adulto aí nem se fala, né? O adulto nem se fala. E atenção, Paraíba!